Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado pela sua companhia, você que está chegando, inscreva-se caso goste de conteúdo, vamos falar das matérias hoje, vamos ver o que está acontecendo. Então a CEO da OpenAI, Sal Altman, quer colocar um dispositivo complementar da IA em cada casa, então a IA tal da inteligência artificial, que é do adversário, essas coisas, né? Essas coisas é do demon, é do anticristo essas coisas, né? Tal da IA se opera sozinho, né? É uma coisa que entra nela, um espírito do adversário que entra nela, né? Você vê o espírito do anticristo já está no mundo, né? Isso é o espírito do anticristo que está nessa coisa aí. Você vê até que as bonecas, esqueci o nome lá, Reborn, né? Reborn, sei lá, coisa assim, não sei o nome. Mas isso pode operar, né? As obras das trevas, essas coisas. A pessoa pensa que é uma criança, lá, um bebê, só que não, né? Isso é obras das trevas, né? O brinquedo lá para criança, mas tem pessoas que estão levando, né? Estão achando que é um ser ali, umas coisas absurdas, né? Mas é isso que o Sal Altman, né? Ele quer colocar um IA em cada casa, né? Nós vemos aí, já tá esse tal do Reborn, né? Já tá dando um reboliço aí. Pessoas já estão caindo no engano, né? Infelizmente, aqui é o Sal Altman, né? Esse que criou lá aquela esfera, né? Que a pessoa coloca os olhos lá, a íris, né? Pra comprar lá, para olhar essas coisas, né? Mas a ideia dele é que cada casa tem um IA, né? Mas nós vemos TVs, né? Tem IA. Eu não uso essas coisas, né? Você vê, tem o celular também, tem o tal da IA, né? Já tá nas casas já essa coisa. É só não usar, né? Procurar não usar essas coisas, né? Isso é obra das trevas, né? Então, o CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou aos funcionários os planos ambiciosos da empresa para desenvolver e distribuir 100 milhões de dispositivos complementares da IA, criados em colaboração com o ex-designer da Ample, Johnny Ive. A OpenAI adquiriu uma empresa para desenvolver o dispositivo da IA que Altman espera em breve que seja em todos os lares. Mas já tem essa coisa, né? Você vê no celular já tem a tal da IA, no WhatsApp, nas Smart TVs, né? Então, o Wall Street Journal relata que o CEO da OpenAI, Sam Altman, recentemente ofereceu à sua equipe uma visão privilegiada dos aguardados dispositivos da IA, que está desenvolvendo em parceria com o renomado ex-designer da Ampere, Johnny Ive. Durante a reunião da empresa, na quarta, a Altman expressou a convicção de que seus projetos representam a chance de realizar uma maior conquista, que já fizemos. Uma empresa aqui, após o anúncio da aquisição da startup da Ive, Will, pela OpenAI por 6,5 bilhões de dólares, Altman sugeriu que a aquisição tem o potencial de agregar um valor impressionante de 1 trilhão da OpenAI. Enfatizou a importância do sigilo em torno do projeto para evitar que concorrentes reproduzam um produto antes do seu plano de entregar 100 milhões de unidades, um número sem precedentes, mais rápido que qualquer empresa já conseguiu com o novo produto. Durante a reunião, Ives traçou paralelo entre a estreita relação do trabalho com o falecido computador da Ampla, Steve Jobs, e sua ligação com o Altman, os dois líderes. Então tá aí o projeto dele aí. Então vamos mudar de assunto, vamos ver lá. Vamos falar do Macron lá e o Bin Salman. Esse aqui é o Macron aqui na direita, aqui na esquerda lá o príncipe Mohammed lá, Bin Salman. É o príncipe lá da Arábia Saudita. Ele é príncipe, né? Tem o pai dele, ainda é o rei, né? Então, os dois maiores atores do Oriente Médio são o Mohammed bin Salman e Emmanuel Macron. Juntos decidiram o destino do Hamas de Gaza. Então tá falando do plano deles lá, né, de reconstruir Gaza lá, a Palestina, né, tá arrasada. A criação de 2 estados, né. Então, Emmanuel Macron da França e Mohammed bin Salman da Arábia Saudita estão trabalhando na proposta de desarmar os terroristas do Hamas, abrindo caminho para uma desmobilização e criando um Estado da Palestina. O título oficial do próximo evento das Nações Unidas, junto à Conferência Internacional de Alto
para uma solução pacífica da questão da Palestina, implementação da solução de 2 estados. Nossa, é um bocado, mas fica mais complexo. Os dois co-presidentes deste evento sobre o fim dos tempos são ninguém menos que Emmanuel Macron, da França, e o herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Juntos, os homens usarão todos os considerável poder de influência para criar um Estado da Palestina. Enquanto isso, em meio a 2 formas do plano revolucionário, para o Hamas, transformá-lo em um partido político real e golpes não param de chegar. Eles querem reconstruir depois da destruição, né? Você vê Israel lá atrás, segundo Benjamin Netanyahu, está atrás dos terroristas, né? Para a libertação dos reféns, só que acerta a população, né? Mais de 1.000 pessoas já foram ali por causa da guerra lá, né? Em Gaza. Então, França e Saudita buscam desarmar o Hamas, mantê-lo como entidade política. De Jerusalém Post, as autoridades sauditas teriam estado de contato com a liderança do Hamas como parte de esforços, declaram fontes, acrescentando que não há claro se a França também esteve em contato direto, especialmente a União Europeia reconheceu o Hamas como organização terrorista. De acordo com fontes, permitir que o Hamas mantenha um certo grau de poder político tornaria provável se aceitasse o desarmamento. O objetivo das negociações é transformar o Hamas em uma entidade puramente política, ainda desempenhar algum papel da futura governança palestina. Então, a Conferência das Nações Unidas, em Nova York, onde esse reconhecimento provável ocorrerá sendo co-presidida pela França e pela Arábia Saudita. Na terça, ministro das Relações Exteriores francês, Jean Noël, diz que a facilitação do acesso à ajuda humanitária de Gaza por Israel é totalmente insuficiente. A ajuda imediata massiva é necessária. Líderes do Reino Unido, França e Canadá declararam na segunda que se opõem à presença militar israelense em Gaza, expansão do assentamento da Cisjordânia. Então é contra a retomada da AG lá de Israel, né, contra os palestinos, ou contra os terroristas. Então Macron havia uma política Benjamin Netanyahu, Gaza, 500 mil de pessoas supostamente enfrentam a fome. Era vergonha que os europeus deveriam considerar o aumento das sanções. Agora, ao fim... Bom, é isso, né? O ataque lá continua, né? As pessoas que sofrem, vulneráveis, né? População que não tem nada a ver com GES. Esse é o pretexto lá de Benjamin, né? Para atrás dos terroristas, mas só que ataca as pessoas, população de bem. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do Papa Leão XIV. Então ali fala do Postecast, notícias sobre a profecia da N-Tab, um Papa Leão XIV, energizado, assume rédeas do poder romano, inicia sua marcha rumo ao domínio mundial, né? Que isso pode ser o falso profeta que ajudará o anticristo a vir no mundo, né? Foi eleito aí pelos cardeais esse pontífice, né? Que é americano. As mídias não estavam dando ele como preferência, né? Não era o candidato principal, né? E esse foi, né? Esse foi por fora, né? Esse não estava lá, não eram os principais cardeais, né? Que era favorito ao papado, mas venceu depois da visita lá do Vance, né? Do vice-presidente antes do Francisco falecer, na segunda, né? Ele foi lá ver lá o Papa Francisco e de lá, assim, estranhamente, né? E teve aí depois que passou aí, né? Teve a eleição para o novo Papa. E de repente quem surge é um Papa americano, né? Sempre umas coisas assim meio estranhas, né? Você vê, tem aquela foto da inteligência artificial lá do Trump, né? Que era um Papa, né? Umas coisas absurdas, né? Então o Papa Leão XIV pediu unidade global, denunciou os danos do capitalismo, do poder desfoliador durante a sua missa inaugural na Praça de São Pedro, diante de dezenas de milhares de pessoas, incluindo convidados do Estado, no domingo. O Papa XIV lá saiu com tudo, abrindo caminho como se estivesse saindo diretamente do Apocalipse 13, de sua escolha da 267 papas pelo cardeal em 8 de maio, e tem
repetidamente convocados líderes mundiais a trabalhar por um fim do conflito globais ao capitalismo. Recentemente ele ofereceu ao Vaticano com sede para negociações de paz entre Hamas e Rússia. O Papa Leão XIV anunciou que o mundo está comando, que está no poder é Roma. Esse é o memorando. E esse tem tudo para ser o falso profeta, né? Você vê, são 3 indivíduos, né? Tem o falso profeta, tem a besta e tem um dragão. Fala na Bíblia James King. São 3 indivíduos aí, né? Ele fala do Apocalipse 3, versículo 11, e vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro e falava como um dragão. E aí pode ser o falso profeta que ajudará o anticristo. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar aqui do Iraque, né? Então, normalização com o Iraque, ex-ministro Druso discute relações com estados vizinhos de Israel. Então, aqui um ponto de interrogação, né? Normalização com o Iraque, ex-ministro Druso discute relações com o estado vizinho de Israel. Então, os acordos de Abraão no meio dessas coisas aí, né? Só que a mídia é muito de fim de falar disso, não, né? Então, o cara é uma figura importante da comunidade drusa, não é mais político e não ocupa nenhum cargo oficial em Israel. Em Abu Dhabi, o ex-ministro Ayod Kara discutiu a normalização em Israel com a situação da Síria, as populações israelenses síria drusa, em entrevista. Cara, é uma figura importante da comunidade drusa, não é político, não ocupa cargo nenhum oficial em Israel. No entanto, no dia anterior, Cara se encontrou com o secretário do Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerando uma das figuras mais poderosas do mundo cristão, e pediu que ajudasse a aliviar as tensões entre o presidente francês Macron e o ex-presidente sírio Ahmed al-Shara. O objetivo é ajudar a prevenção do genocídio, minoria cristã drusa e a lutar na Síria. Cara estava recebendo delegação do Iraque, buscando promover a cooperação com Israel. Ao contrário de todos aqueles que levantaram a sobrancelha, apesar das críticas diretas, estamos conseguindo estabelecer contato com quase todos os países árabes, incluindo os estados com os quais nós temos relações formais. Líbia, Síria, Líbano, Iraque, explica o cara. Reunimos com pessoas das mais altas escalões para promover cooperações com Israel. Uma normalização com Israel, isso é profético, né? Para acordo com muitos. Nós estamos vendo aí, né? Só que falta o quê? Falta o anticristo aí fazer o acordo de paz, né? Quem no caso está fazendo lá é o Trump, né? Que está saindo aí no Oriente Médio para falar da paz, né? Mas a palavra fala, segundo Tessalonicenses 2 diz, né? Fala da apostasia, a manifestação do anticristo, né? Que fala lá da apostasia, o abandono da fé, né? Certas placas, né? Nas evangélicas tem, lá no catolicismo já tem faz tempo, e fala da manifestação do anticristo, só que tem que ser retirado o que o detém. Algo está o detendo ainda para que não venha ao mundo, né? O anticristo, que é o governo mundial. Ele não vai dizer, eu analiso que não vai dizer que o governo, não vai dizer que o anticristo vai dizer que é um governo mundial, né? Que vem solucionar os problemas, entre aspas, né? Que eu analiso que o mundo vai estar um caos, né? A coisa vai estar feia, e aí vai surgir uma solução, assim, entre aspas, né? Não é bem uma solução, né? Isso é um grande engano, né? Um grande mentira, uma farsa. Então vai vir esse governo mundial que é o anticristo, né? Vai enganar as nações, aí, enganar as pessoas que não buscam o evangelho da luz, e os judeus, né? Que não creram na vinda do nosso Salvador, vai ser enganada, né? E as pessoas que não buscam o evangelho da luz, essas vão cair, vão achar que é da direita, patriotismo, que defende a família, é contrário às coisas, né? Que ele é contra o nosso mestre, né? Ele é anticristo, né? Já disse tudo anti, né? O adversário lá escondido, né? Atrás do governo mundial, é o anticristo. Ele é o anticristo, na verdade. Sim, eles querem lá as coisas, eu não quero que o Irã, que o seu território me pressione a pressionar um governo israelense, das forças de defesa de Israel,
expulsar o Irã do Iraque. Por que Israel ajudaria o Iraque? A guerra da espada de ferro nos fez bem. Depois de 75 anos que países árabes nos odiaram, tentaram nos prejudicar e nos negaram legitimamente, hoje somos procurados em muitos lugares, vistos como um Estado legítimo, desenvolvimento mais significativo. Este é o momento de mudança no Iraque. Os curdos, sunitas, xiitas desejam uma relação. Todo mundo quer um acordo lá com Israel, né? O próximo com Israel, alguns deles até pedem abertamente, não apenas por meio de conexão secreta nos bastidores, como representam israelitas. É incrível e importante que sinaliza principalmente uma mudança de tendência em relações de Israel com outros países considerados seus inimigos. Então todos estão pedindo para ser amigo de Israel. Você vê que nada é por acaso. Então, os amigos de tecnologia podem ajudar a proteger o Iraque de outros países que nós desejamos eliminar a influência iraniana no Oriente Médio. Outro pedido que a delegação iraquiana fez o apoio a Israel para influenciar os Estados Unidos. Que Israel se mobilize contra o Irã para reduzir as ameaças, não apenas a Israel, mas também ao Iraque. Então, todo mundo pedindo uma ajuda ali. Quando Israel consegue combater o Irã, enfraquece também o controle iraniano no Iraque. Hoje, o iraquiano também querem fazer parte do clube. Os países livres do controle iraniano, como Líbano e Síria. O interesse de Israel é que Israel é o que o terrorismo não chegue às suas fronteiras. Isso afeta todo o Oriente Médio, o extremismo religioso leva. Vai falando ali, todo mundo quer uma ajuda ali. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da. Vamos colocar o vídeo aqui, ainda vamos falar do Trump, né? Do Trump que está fazendo um dome, né? Um dome dourado para se proteger, né? Só que o país é grande, né? Israel tem lá o dome. Eles querem fazer também, copiar o que Israel tem, né? O antimísseis de defesa, né? Contra mísseis. Então os Estados Unidos querem fazer lá um dome, né? Um dome dourado, só que é grande nos Estados Unidos. Vamos ver aqui o vídeo, falar aqui dos efeitos climáticos. Aí eu vou falar do Trump por último. Tá aí as chuvas lá na China, inundações, né? As profecias acontecendo, né? As ruas virando rio, todo mundo ilhado, carros param, né? Não tem como transitar, alguns transitam, mas dá problema, né? Aí pode apagar e estragar. A cidade transformada em rios, em bairros. E em todos os lugares está acontecendo. Você vê que acontece no Rio, em São Paulo, o carro sendo levado, a devastação, né? Que é a destruição. Passaram o céu e a terra, mas as palavras não vão de passar, tá nas escrituras sagradas, né? Primeira vez que autoridades emitiu alerta de desastre por tempestade, a magnitude de crise e perturbação generalizada que seguiu. Chuva torrencial causou graves alagamentos em toda a Serra de Wuhan. E as pessoas cabem só olhar, né? Olhar lá, a moto lá passando na água, né? Universidade de Wuhan, zonas baixas, mais conhecidas na cidade, os níveis de água atingiram até 1 metro, casos ficaram submersos, esperam com a água à altura do peito. Vídeo circula nas redes sociais chinesas, capturam um caos, veículos parados em sistema de drenagem, carregados. Aqui colocamos, né, várias inundações em vários lugares nos Estados Unidos, né, tornados, enchentes. É impressionante, né? São sinais da vinda do nosso Salvador, Senhor Jesus, está muito próximo. Você vê, é normal essas coisas? Não, não é normal, né? A criação geme com dores de parto, você vê, o mundo está gemendo, né? Você vê a natureza.
E não é por acaso, né? Porque está nas escrituras sagradas, são sinais da vinda do nosso Salvador. Que tal que é alegre, né? Glórias a Deus, motivo de estarmos alegres, né? Buscando, santificando na palavra. E ali dentro do hospital, lá, a chuva ali, né? Such as Hanyang, Wuchang, and the East Lake High-Tech Basin, including locations like Shaihu Interchange and Bailu Street, reported serious water accumulation, leading to significant traffic jams and delays. Como o Diago levando engarrafamentos significativos, atrasos. Dados de precipitação, Departamento de Assuntos Hídricos de Wuhan, intensidade da tempestade em algumas áreas, como o distrito de Hogan, ultrapassou 189 milímetros, enquanto o distrito de Shuao, que registrou a intensidade horária próxima a 68 milímetros. Lá os carros sendo levados. Né? Impressionante as ruas virando o rio. E a força da água, tem até correnteza, né? Impressionante, né? Tá parecendo rios mesmo, né? Ela dentro do hospital, né? Pingando lá, não sei, que até não é só no Brasil, né? Que nós vemos, tem até os ônibus, né? Que também aqui na cidade tem dia de chuva, ônibus, né? Vira uma cascata, né? Cai água. Impressionante, né? Tem que ir para não chorar, né? Então, vamos falar do Trump, né? Vamos falar do Trump aqui. Ele quer construir lá, quer construir um dome, né? Vamos ler aqui. Então, primeiro-ministro canadense da esquerda, Mark, que fez campanha lutando contra o Trump, apoia o escudo antimíssil Golden Dome, que é ouro, né? O escudo de ouro, que é dourado também, né? Então, o primeiro-ministro canadense Mark aplaudiu o anúncio do presidente Trump sobre o projeto de escudo antimísseis Golden Dome na quarta, embora não tenha chegado a pedir que o Dome protegesse o Canadá ou prometesse fundos para desenvolver o sistema. Trump e o secretário de Defesa Peter anunciaram na terça que seleciona a arquitetura para o Golden Dome, o Dome de Ouro, né? Trump disse que o sistema seria capaz de interceptar mísseis, mesmo que sejam lançados de outros cantos no mundo, mesmo seriam lançados no espaço. O Big de Trump, projeto da Lei de Reconciliação Orçamentária aprovado pela Câmara na manhã da quinta, inclui 25 bilhões em dólares de financiamento para dar início ao projeto. Trump estimou que o custo total giraria em torno de 175 bilhões para fazer o tal do dome ali, o dome do lado esquerdo dele, né? O dome de ouro, né? Para proteger lá os Estados Unidos contra mísseis, né? Teleguiados. Então, o primeiro-ministro Carney confirmou na quarta que a discussões de andamento, a adesão do Canadá ao projeto, mas revelou pouco sobre o andamento dessas discussões. Estamos cientes que teremos capazes, assim desejarmos, construir o Dome com investimento em parceria, algo que estamos analisando. Carney se recusou a colocar um preço na potencial participação canadense no desenvolvimento do Dome, né? Não tenho certeza se isso é negociável, são decisões de militares e vamos avaliá-las de acordo com disse ele. Carney disse que o Canadá, assim como os Estados Unidos, está consciente que novas crescentes ameaças de mísseis que podem vir do espaço levamos uma ameaça a sério, disse ele. O Canadá fará isso sozinho ou com os Estados Unidos. Por quê?
um dome, haverá discussões para poder impactar o Canadá, mas o Canadá não participará dela, disse em parceria em perspectiva estranha. Já o objetivo de juntar o projeto seria fazer com que o Canadá participasse dessas discussões. É uma boa ideia para o Canadá? Sim, é bom. Proteção em vigor para os canadenses, concluiu, aparentemente vencendo em breve discussões consigo mesmo. Carter comprometeu que o subperformance com pouca irritação ao ser lembrado de que ele declarou que o relacionamento especial com o Canadá com os Estados Unidos havia acabado durante sua campanha. Estamos agora em uma posição em que cooperação quando necessário, mas não necessário cooperar, disse ele. O porta-voz Carter deu uma resposta um pouco menos confusa, não menos invasiva, quanto questionar sua participação canadense. Mas é isso, né? Então o Canadá apoia lá a construção do Dome. Vamos para a palavra. Mais importante é nos alimentarmos espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus, glória a Jesus. Muito próximo à vinda do nosso Salvador. Sinais e mais sinais da vinda do nosso Mestre. Glórias a Deus. Mateus 5, versículo 42. Dê a quem pede, não volte as costas, aquele que deseja pedir algo emprestado. Lucas 2, versículo 15. Então ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso quanto tipo de ganância. A vida de homem não consiste nas quantidades de seus bens. Glórias a Deus, glória a Jesus. Primeira Tessalonicenses 5, irmãos, quanto tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Quando que vem um ladrão da noite? Não sabemos, né? Vem de repente. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos com os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça, a fé do amor, o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem e edifiquem uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Glória a Jesus, glórias a Deus. Primeiro Timóteo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espírito enganadores, doutrina de demônios. Aqui nós olhamos, né, certas placas, né, eles não pregam o evangelho da luz, pregam lá analogias, falam lá da teologia da prosperidade, né, são o quê? São doutrina de demônios, a palavra fala, né, ficam rodando lá, fazem profetadas, né? E a palavra fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, é o abandono da fé, né? Tais ensinamentos vêm com homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creiam e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, e se for recebido com ações de graça, pois a santificação é pela palavra de Deus, a oração. Então temos que nos santificar pela palavra, pelas escrituras sagradas, diariamente, constantemente, porque a palavra fala, né? Nós temos que ser santos. O Senhor Jesus é santo e que nós sejamos santos, né? Como o Senhor Jesus Cristo é.
Temos que ser igual uma criança, né? Pois a santificação é pela palavra de Deus e pela oração. Orar, santificar. Não sei orar. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho, ora o Pai Nosso em secreto e Deus o compensará. E se você transmitir essa instrução aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Rejeite, porém, as fábulas profanas e todas exerce-se na piedade. O exercício físico é pouco proveito. A piedade, porém, é para tudo, é proveitosa, porque tem promessa de vida presente na futura. Essa é a afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene, ensine essas coisas. Ninguém despreza o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, exortação ao ensino, não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, por imposições de mãos. Glórias a Deus, estamos crer no Senhor Jesus, na sua palavra, está muito próxima à vinda do nosso Salvador, vem nos tirar deste mundo, glórias a Deus. Mateus 10, versículo 13, de porém aprender, que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento, que devem fazer, se arrepender diariamente, constantemente. Glórias a Deus, glória a Jesus, glórias a Deus. Agradecendo a sua companhia, peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima, tchau.